Carla Pavão, cumprimentando as comunidades Paz e Bem, pós-TV 247, Filosofia em Movimento, mais um Mulheres e Mitos, com a Fernanda Carlos Borges. No dia de hoje, o nosso tema é ISIS e os direitos das mulheres. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla. Então, atendendo a pedidos, a gente vai trazer a ISIS hoje, né? Não só a ISIS, a gente vai trazer a ISIS e mais duas outras deusas que também podem ser consideradas faces da ISIS, né? Então, eu vou fazer um breve contexto assim do que era a sociedade egípcia e o papel das mulheres nessa sociedade, para depois contar o mito e a gente pensar sobre eles, tá? Antes do Egito se unificar propriamente, ele era dividido em dois, assim, né? Que é o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito era no sul e o Baixo Egito no norte. E eles tinham também uma relação com os deuses, que os deuses eram das cidades. Então, na medida em que isso foi se unificando, foi modificando as histórias dos deuses, né? Então, a origem do universo, as famílias dos deuses, tudo isso foi sofrendo alterações ao longo dos milênios em que aquela civilização existia, né? Então, tem várias versões sobre os mesmos deuses, dependendo da região em que aquela história cresceu ou foi adaptada para as condições daquelas cidades específicas, né? Então, eu preciso dizer isso para dizer que a gente vai escolher uma narrativa específica. Então a gente vai escolher uma narrativa que entra ISIS, que é de uma dessas versões, que é a cosmogonia heliopolitana, tá? Para contar de modo coerente essas histórias. O Alto Egito e o Baixo Egito, eles foram unificados em mais ou menos 3050 antes de Cristo, pelo Narmer, né? E aí se transforma nisso que é esse Egito faraônico com todas as dinastias, né, e as descendências dos faraós que eram representantes dos deuses, né? Eles eram os responsáveis por fazer a relação entre os seres humanos e os deuses. Essa sociedade unificada, ela era estratificada, quer dizer, já era uma sociedade dividida em classes sociais, né? Então tinha o faraó, que fazia então essa intermediação entre os homens e os deuses. Então o faraó sequer era considerado humano, né? Ele era parte divino, né? Depois tinha uma classe burocrática, que era os administradores, vamos dizer assim, né? Então, eles eram os nobres e outros oficiais, e também os sacerdotes participavam dessa classe burocrática. E depois tinha o povo, que era a grande maioria dos egípcios, era o povo, né? E o povo eram os camponeses, os pescadores, os artesãos, os operários. O que aconteceu? Ao longo do desenvolvimento dessa grande civilização, os sacerdotes também receberam terras para os seus templos, para que eles mesmos pudessem organizar uma produção e esses templos se tornarem autossustentáveis. Então, eles podiam contratar marceneiros, enfim, trabalhadores, operários, agricultores, para o próprio templo gerar sua própria subsistência. E com isso também os templos ganharam muito poder. Os sacerdotes ganharam muito poder, né, na relação de classe do Egito. O que aconteceu com a egiptologia? As feministas, quando elas entenderam a questão do patriarcado, como que o patriarcado criava uma hierarquia de poder dos homens sobre as mulheres e tal, elas começaram a se interessar, até porque começaram a surgir pesquisas assim na antropologia que mostrava que existiam sociedades que não eram patriarcais. Ou seja, o patriarcado, a dominação masculina sobre a mulher, não é da natureza humana, mas é uma produção específica da cultura. Isso fez com que muitas feministas começassem a se interessar pelo Egito, para tentar entender como naquela civilização incrível era a vida das mulheres. Então surgiu uma egiptologia, vamos dizer assim, feminista,
de pesquisadoras, estudiosas, tentando entender a posição da mulher para dizer assim, ó, tá vendo? Vocês estão dizendo que as mulheres não podem ter direito à propriedade, mas no Egito elas tinham. E o Egito era uma grande civilização, entende? Então, é muito interessante isso na egiptologia, que é essa presença das mulheres estudando a condição da mulher. No caso, mulher como categoria política, né? Sim, elas não estão naturalizando também a mulher, né? Então, teve uma importância política muito interessante o estudo do Egito. Aí eu queria contar um pouquinho para vocês como é que era isso. Então, a mulher no Egito, ela era considerada senhora da casa. Ainda era, né? Mas os homens, eles tinham muitas obrigações de respeito por essas mulheres. E os filhos também eram educados a respeitar o trabalho e a dedicação das suas mães. Os casamentos, eles eram mais ou menos arranjados. Tinha que ter aprovação da família, quando alguma filha quisesse casar. Mas também havia possibilidade de enamoramentos. Era uma sociedade complexa, né? E quem autorizava a relação era a mãe, não era o pai. Era para a mãe que se pedia, que o pretendente, vamos dizer, se pedia autorização. E a mãe que avaliava e dizia, ah, acho bom ou não, né? Então havia arranjo, mas também havia uma certa flexibilidade para escolhas com base nos afetos, né? E aí tem os poemas de amor, que são do Reino Novo, do Egito, que tem várias que contam essas histórias desses enamoramentos. Então, outra coisa muito interessante que era o nome da mãe que dava identidade ao filho. Então, por exemplo, o meu filho, o Thales, filho de Fernanda. Então, havia uma matrilinhagem na cultura egípcia. O fato de haver uma matrilinhagem não significa em todas as sociedades que não haja um autoritarismo, um controle sobre as mulheres. Algumas há. Você pega, por exemplo, o judaísmo, ele tem uma herança matrilinear, né? A mãe determina a linhagem, no entanto, existe um controle muito maior sobre as mulheres. Mas no Egito, não. No Egito tinha a matrilinhagem, mas as mulheres também tinham direitos. Então, quais eram os direitos que as mulheres tinham? Elas podiam possuir e administrar bens e queixar-se dos maus tratos dos maridos. Então, se elas se sentiam maltratadas, abusadas, e, enfim, a relação estava prejudicando elas, maltratos, elas podiam denunciar isso e podiam pedir o divórcio, sem que isso pesasse sobre elas, né? E nos acordos de casamento também tinha a questão dos direitos sobre os filhos, caso isso acontecesse. Então, você vê, na Europa, até as sufragistas, assim, até naquele período das sufragistas, as mulheres que se separavam não tinham direito sobre os filhos. Se uma mulher separasse de um cara, ela perdia automaticamente os direitos dos filhos e os filhos ficavam com o pai. Foi com o voto feminino que isso conseguiu ser alterado, né, na lei. Isso muito tempo depois. Então, as feministas, quando elas estudaram essas condições das mulheres egípcias, elas diziam, tá vendo? A civilização não justifica o autoritarismo contra as mulheres, a dominação das mulheres. As mulheres egípcias tinham direitos. As mulheres podiam andar nas ruas livremente, sem véus, ao contrário das mulheres gregas, que tinham que estar acompanhadas de um homem, né? Elas eram mumificadas também com as famílias, junto com os maridos ou com os pais, mas elas também tinham direito a serem mumificadas, ou seja, eram reconhecidas como um espírito, né? Que poderia viver após a vida, né? A tumba era das famílias. Tá, e elas também, e tinha também toda uma prática de cuidados da mulher, assim, elas se banhavam com óleos, elas se maquiavam, um cuidado com a aparência e com a beleza, que era uma coisa da cultura deles. Mas é legal, né, saber isso, né, que as feministas encontraram no Egito uma base para dizer, olha, a civilização não precisa do autoritarismo masculino. Eu sempre fui bastante apaixonada pelo Egito e por toda essa parte deles, desde criança. Foi a parte da história que eu mais gostei de aprender na escola, foi o Egito. É incrível, né? África, né? Vamos lembrar que Egito é África. Os filmes de Hollywood fizeram os egípcios parecerem brancos de olhos claros? Não, né? Fizeram
Africanos, né? Claro, a Grécia passou por lá, teve unificação, teve misturas, né? Mas é uma civilização africana. Vamos lá. Então, o mito da Ísis, que eu vou contar para vocês, tem a ver com a cosmogonia heliopolitana, né? Então, quem são os pais de Ísis, né? Geb e Anut. O Geb, ele é um deus da terra, e Anut é um deus do céu, uma deusa do céu. Isso também é uma coisa diferente do que a gente está acostumado, a mulher, né? A representação da mulher como deusa associada à terra e ao ar associado a iconografia masculina, os deuses masculinos. Aqui é o contrário. Geb é o deus da terra e Anut é a deusa do céu, que é o pai e a mãe são o pai e a mãe de Ísis. E como que o Geb ele é representado? Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Ele é representado, como é que é uma das pinturas, né, que representa eles, pintura egípcia mesmo, de achado arqueológico. O Geb deitado e Anut sobre ele, formando a abóbada celeste. Mais para trás. Ah, deu. Ah, deu para ver. É bonito mesmo. Então, ela é a abóbada celeste, né? É interessante isso, é bonito isso, porque também mostra de novo que não é da natureza da humanidade que mulher seja a terra e homem seja o céu. Isso é uma das possibilidades de representação mítica, de produção da nossa cultura do imaginário. Mas não é da natureza do feminino a terra e da natureza do masculino o céu. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário, né? E a Nut, que é a mãe, essa que é a abóbada celeste, eles entendiam que ela tinha o corpo decorado de estrelas. Então, é uma abóbada celeste decorada, cujo corpo é decorado de estrelas. E é daí que vem também muitas representações da Maria com aquele manto azul celeste decorado de estrelas. Então, a iconografia da Maria, mãe de Deus, está associado à iconografia ou à imagem que se tinha da mãe de Ísis, da Nut. Interessante, né? O Sol também. Aí tá, e o Sol? O Sol é filho de várias. O Sol tem vários pais, mas nessa história, dependendo de quem conta a história. Mas aqui o Sol também é filho da Nut, que é essa abóbada celeste, cujo corpo é enfeitado de estrelas, né? Ela também pare o Sol. Então, o que acontece? Todas as noites, Nut engole o Sol e toda manhã, Nut pare o Sol de volta. Então, o Sol também é um símbolo da ressurreição. Ele renasce todos os dias, porque Nut, embora seja sendo abóbada, ela faz com que ele nasça todos os dias, de novo. Bonito, né? Ele renasce, Nut pare o Sol todos os dias de manhã. É poético, né? É. Então tá, esses dois, né, o Geb e o Nut, eles tiveram, então vamos lá, quem são os irmãos de Ísis? São os pais de Ísis, né? Mas antes deles parirem a Ísis, eles pariram Osíris, que é o primogênito. Depois eles pariram o Set, que rompeu sozinho o ventre de Nut, surgiu, e ele é o rebelde que compete com Osíris, ele é o mensageiro do caos, ele está sempre querendo destruir a ordem, né? E por último nasceu Ísis e Néfites, que surgiram então por último. Antes disso, antes de existirem esses, é importante dizer uma coisa que eu deixei passar. O primeiro ser da criação é autogerado e é andrógeno. Ele é invisível, vamos dizer assim, sabem que ele existe, mas não é absolutamente representado, é algo mais misterioso e é autogerado das águas primordiais. Porque o que eles tinham a ideia, os egípcios, que a Terra era plana, né? E que em volta dela havia essas águas primordiais, infinitas e totalmente incognoscíveis e fora da dimensão do conhecimento humano. É o primeiro autogerado a partir de Num, que são as águas primordiais. Num são as águas primordiais.
dele surgiu o Ré-Aton, que é o andrógeno, e esse andrógeno que dá toda a descendência seguinte, né? E hoje a gente tem os reaças terraplanistas. Mas os egípcios estavam errados. Está avisando? Os egípcios estavam errados. Aliás, os gregos já sabiam, muito antes dos modernos, que a Terra era redonda. Inclusive, fizeram um cálculo do tamanho que seria a Terra e que é muito aproximado do tamanho real, sendo algo arredondado, né? Então, mas não era fácil, né, gente? Chegar à conclusão de que a Terra era redonda naquele tempo. Então, não tem problema os egípcios acreditarem isso naquele tempo, assim como não tem problema o povo hebreu também pensar que era plana, não tem problema, né? Mas os gregos, porque é o que parece à primeira vista, né? Mas os gregos já sabiam que não era, os gregos já sabiam Tem que não era. problema. É, Oi? 2020 tem problema. E hoje tem problema, porque hoje não é mais hipótese, hoje é fato. Sabe-se, não é mais eu acho. A Terra não é plana. Né? Vamos lá. Ísis e Osíris se casam. E eles têm um filho, e o filho deles é Horus. Vamos lá. O Geb, ele passa a governança para Osíris. O irmão dele, o Sétio, que nasceu ele mesmo rompendo né, com o ventre da mãe, ele quer disputar essa governança com Osíris, e ele persegue Osíris, mata Osíris e esquarteja Osíris. Ísis, que é a mulher dele, fica muito chocada e ela cata os pedaços, remonta esses pedaços e junta esses pedaços com umas ataduras, aí ele fica tipo uma múmia, e com a ajuda da magia, que ela tem grandes poderes mágicos, né, com a ajuda da magia dela e com outros deuses que também resolvem ajudá-la, eles voltam a dar vida para o Osíris. Então, olha de novo, isso é uma coisa, um arquétipo interessante, porque o Dionísio foi estraçalhado, Jesus foi estraçalhado, Osíris foi estraçalhado. Então, essa ideia do ser estraçalhado, ser remontado e renascer é uma coisa que se repete em várias mitologias, né? Quando o Osíris volta, ele não quer mais ser o governante da terra, dos homens. Ele quer ser o governante do submundo, do mundo dos mortos. E isso acontece, ele vai para o mundo dos mortos, então ele passa a ser o governante do submundo do mundo dos mortos. E ele passa o trono para o filho dele, que é Horus. Então é aí que Horus passa a ser aquele com quem os faraós se encontram quando estão na governança. Né? Então Osíris se transforma no senhor do mundo dos mortos, do submundo, e o Horus é o senhor do mundo dos vivos, né? Da terra dos vivos. Qual a inspiração dessa história do Osíris, do estraçalhamento e do renascimento, né, de ressuscitar? As pessoas começaram a acreditar que elas também poderiam ressuscitar. Então, o que todos os egípcios desejavam? Que ao morrer, eles renascessem como Osíris. Vamos fazer de tudo para que, quando a gente morra, a gente encontre Osíris, renasça como Osíris, né? Se encontre com Osíris no salão de Osíris. E aí, daqui a pouquinho, eu vou contar para vocês como que era esse negócio, que é bem interessante também. Bom, tendo Ísis, então, ajudado a ressuscitar, né? A salvar Osíris do estraçalhamento, e colocado o seu filho Horus, e o seu filho Horus, então, ter sido o regente, o próximo governante, né? A Ísis, ela tinha uma função muito poderosa, que era de proteger os faraós. Ela era uma grande protetora. Assim como ela pôde proteger Osíris, assim como ela protege o seu filho Horus, ela também protege os faraós, que fazem essa intermediação entre os homens e esses deuses, né? E eles viam a Ísis também como o olho de Ré, o deus Sol.
não só a Ísis, tem outras deusas que podem ser outras faces de Ísis que também têm essa função de ser o olho de Ré, aquele olho que até tem pingente. E a Ísis, ela era associada à estrela Sírius, porque a estrela Sírius que aparecia no céu quando tinham as cheias do rio Nilo. Então, era associada a essa... Quando ela aparecia, ela trazia a cheia, que era também trazer bonança, coisa boa, né? Prosperidade. E olha só, a Ísis se transformou na deusa mais popular do Egito. E, inclusive, não só no Egito, porque depois ela se espalhou. Só que até 380 a.C., ela não tinha um templo exclusivo. Então, ela era extremamente popular, ela era extremamente respeitada, ela era presente na vida das pessoas, mas ela, até 380 a.C., ela não tinha um templo centralizado, ela era espalhada, né? E o culto a Ísis se espalhou pelo Egito, né? Tendo ganhado tanta popularidade e tendo ganhado tanto poder, a Ísis ela se espalhou para além, né? Então, na Síria, ela foi identificada com a Astarte, que a gente já falou dela aqui em algum outro vídeo, que lá na Síria era a deusa da fertilidade e da guerra. Então, eles associavam Astarte a Ísis. Os gregos e os romanos espalharam seu culto pela Ásia Ocidental, por todo o norte da África e também pela Europa. Então, muitos mitólogos que trabalham com mitologia comparada acham que ela também se expressa como Maria, a Maria, mãe de Deus, né? Quando surgiu o cristianismo, Ísis era extremamente popular e tinha um culto de mistérios da Ísis. E quando o cristianismo começou a crescer na antiguidade, o culto de Ísis era um dos principais rivais populares com relação ao cristianismo nascente. Então, o cristianismo disputou com Ísis, com o culto de Ísis, a popularidade. E talvez isso explique o fato deles terem incorporado ela na narrativa da Mãe de Deus. Ah, tá. E tem alguns hinos antigos, né, que cantam a Ísis como uma deusa universal de incontáveis nomes. E olha que curioso, tem essa semana, tem um professor de Murcia que está dando aula, ele já foi da Sorbonne, tudo, sobre sufismo. E ele estava falando nesta quarta com o Faustino Teixeira justamente dos 99 nomes de Deus. E que cada pessoa tem um nome, um dos nomes lá de Deus que eu não sei falar, que é mais dela, assim, que diz mais sobre ela, porque eles são diferentes escritas, né? E agora você está dizendo isso da deusa, da Ísis, que ela tem vários nomes. Então, para a gente ver que pode ser que em algum momento tenha alguma relação nessas tradições aí todas. Era tudo perto, né? Tudo perto. Os judeus passaram pelo Egito. A gente não pode esquecer que o Moisés, ele foi criado como um membro da realeza, portanto, ele foi iniciado nos mistérios religiosos egípcios, né? E ela era, então, considerada soberana, protetora das leis, das línguas e da agricultura. Olha, soberana, protetora das leis, das línguas e da agricultura. Deixa eu vou falar então, gente, quem está inscrito, se inscreva no canal Paz e Bem na Pós TV 247 e no canal Filosofia em Movimento. Curta e compartilhe os vídeos que eles sobem no algoritmo e esse nosso trabalho tem mais visibilidade. Aliás, lá no canal Filosofia em Movimento, eu coloco no final de cada vídeo já o link para o anterior, né? Então dá para fazer, como é que fala? Uma maratona do Mulheres e Mitos, porque no final de cada vídeo vai ter o link para o que o antecedeu, né? Vamos lá. Existia também no Egito uma deusa que é a Hathor, H-A-T-O-R. Deixa eu mostrar aqui a imagem dela. Calma aí, essa agora. É a Hathor. Agora. Hathor é essa com o negócio vermelho na cabeça? É todas elas. Essa vaca. Eu adoro essa daí. Eu não sabia que ela. É Hathor ou é Hathor? Hathor.
Essa é uma deusa muito importante e ela é considerada, dependendo da história que é contada, ela é ou a esposa de Horus, que é o filho de Ísis, ou ela também é mãe de Horus. Sendo mãe de Horus, ela é um dos nomes, uma das faces de Ísis. Mas ela também é a esposa de Horus. E essa é uma deusa, e ela é representada como uma vaca, que eu mostrei aqui para vocês, como uma vaca, né? A vaca sagrada, né? De novo a vaca. Mas, enfim, ela era muito importante também, extremamente popular, porque ela era patrona do amor, da música e da alegria. E também ela era protetora do parto. Então, ela era extremamente importante, extremamente popular, né? E ela era, olha que interessante, senhora da embriaguez. Então, festas com dança, música, alegria, com bebida, nesse contexto da celebração, era regido por ela. E essa embriaguez, ela tem um pouco daquele caráter que a gente já viu do dionisíaco. É quando você se solta para se sentir pertencendo a coisas maiores e simplesmente desfrutar do prazer de sentir-se vivo, dançante, criativo e tal, né? E as 7 horas previam o destino dos recém-nascidos. Então, elas acolhiam, né, esse recém-nascido e ofereciam proteção e conseguiam prever o destino dos recém-nascidos. Então, elas também, as 7 horas, são consideradas tipo fadas madrinhas. Elas eram como se fossem as fadas madrinhas. E ela também é o olho de Ré. Também é o olho de Ré. Então, também é uma das faces da Ísis como mãe de Horus ou esposa de Horus, né? E aí tem a história da destruição da humanidade, onde ela mostra um caráter muito terrível. Porque é o seguinte, os deuses egípcios também podiam envelhecer, e Ré envelheceu. E quando ele estava envelhecendo, ele percebeu que a humanidade estava tramando contra ele. O Ré descobriu isso e os seres humanos souberam que Ré ficou sabendo. E, temendo a fúria de Ré, eles fugiram para o deserto. O que o Ré fez? Ele mandou a Ator em forma de leão para buscar a humanidade no deserto. E ela, furiosa, foi para cima da humanidade e começou a destraçalhar a leoa. E antes que ela matasse todos eles, o Ré, com medo da destruição absoluta da humanidade pela fúria de Ator como uma leoa poderosa, ele colocou um monte de álcool, inundou o deserto de álcool com tinta vermelha para confundir a Ator. Então ela ficou bebendo aquele álcool todo e ficou meio bêbada, confusa, e nessa dela estar bêbada, confusa, a humanidade conseguiu escapar e por causa disso nós existimos até hoje, né? Ele inundou a bebida com a qual ele inundou o deserto foi a cerveja. Inundou a cerveja tingida de vermelho para confundir ela, mas só porque ela então ficou bêbada que ela não destruiu totalmente a humanidade, né? Então ela tem essa face furiosa também, né? E daí a vaca, mas aí não era vaca, aí só avisando para quem xinga a gente de vaca, nesse caso não era a vaca, era a leoa, porque quando ela é a vaca, ela é muito protetora. Aliás, tem representações do faraó mamando no seio de Ator. Então, ela com corpo de mulher, uma cabeça de vaca e o faraó mamando nela. Então, ela é protetora, né? Mas tem essa face furiosa quando a humanidade pisa na bola. Tá, e agora chegamos numa outra face de Ísis que eu acho muito interessante, que é a Maat. A Maat é uma representada como uma mulher, uma deusa, mas também é um conceito. É um conceito de ordem universal. Então, Maat é a ordem universal. E Maat, como conceito, reunia verdade, justiça e ordem cósmica. Muito parecida essa faceta de Maat com aquilo que a gente falou da Pachamama. Porque, embora ela sustente a ordem cósmica, no pensamento egípcio, mesmo que o mundo se acabasse, Maat permaneceria.
Exatamente, é um princípio personificado como deusa. E ela era filha do deus Sol, Ré, e esposa de Thoth, que era o escriba dos deuses. Era ela responsável para avaliar se o sujeito podia ser um bom faraó. Ela também era responsável por avaliar o próprio desempenho, caráter, justiça, verdade dos faraós. Olha, uma deusa da justiça, muito poderosa, mas associada a essa ideia de uma ordem cósmica, de uma ordem universal. E era a pena da Maat que era colocada na balança quando os mortos iam ser julgados. E isso eu acho uma metáfora muito interessante. Porque o que acontecia? Quando as pessoas morriam, elas entravam no barco de Osíris e para ir para o mundo pro submundo, né? Então a alma tinha que enfrentar grandes desafios nessa jornada, né? No barco de Osíris, até chegar no salão de Osíris, onde ela estaria segura para passar para uma segunda etapa do julgamento. As almas que conseguiam chegar no salão de Osíris, elas passavam por um julgamento. E aí, nesse julgamento, era feito num lugar que chamava a Sala das Duas Verdades. Duas Verdades também é um nome de Maat, como Maati, com i no final. Ela também era chamada de as Duas Verdades, né? E aí, essas almas que sobreviviam na barca até chegar lá, quando elas chegavam, então, nessa Sala das Duas Verdades, elas enfrentavam 42 juízes. Então, tinha 42 juízes esperando, né? Então, tinha os juízes, ficava lendo a lista de transgressões das quais a pessoa estava livre, não tinha cometido contra a Maat, e aí eles tinham uma balança. Essa balança, então, tem dois pratos, aquela balança da justiça, né? Anubis colocava o coração da alma desse morto, que é a sede da inteligência para os egípcios. Sede da inteligência é o coração, não é o cérebro. Então, eles colocavam o coração num dos pratos da balança e no outro prato da balança eles colocavam a pena de Maat. O que é a pena de Maat? Deixa eu mostrar aqui para vocês a Maat. Tá vendo como ela era Já representada? vi. Ah, também conheço essa daí. Ela tem uma pena na cabeça. Sim, sim. Essa é a pena que era colocada na balança do julgamento das almas que conseguiam chegar até lá, né? E o coração não deveria testemunhar contra a pessoa, quer dizer, o coração tinha que ter o peso, tinha que ter a leveza do peso da pena de Maat. E as pessoas tinham que se preparar para esse momento, elas tinham que saber as palavras certas para serem ditas naquele momento, para que o coração não depusesse contra a pessoa, aumentando o peso com relação à pena de Maat. Ah, eu acho isso tudo tão bonito. Se você pensar assim, principalmente para mim, que sou do multiverso espírita, né, faz todo sentido, né? Você sair do corpo leve, né, como uma pena, e né, esta pena, né, essa leveza do ser, você levar para a sua alma, né, para o seu espírito do outro lado. Então, eu acho bem bonito. É Acho que por isso bonito, que né? E o coração, ele não deveria testemunhar contra a alma e pesar na balança. Quer dizer, o coração não podia pesar na balança. O coração não podia ser pesado, não podia ser um coração duro, não podia ser um coração de pedra. Vai me dar medo? Eu tenho medo disso. e pensar com o coração também pode ser amar. Pensar com o coração é. Pode ser o coração sendo o centro do corpo, pode ser uma forma. Se o prato permanecesse equilibrado, Tote proclamava o morto a voz da verdade. E Osíris então dava as boas-vindas. Bonito, né? A verdade está associada ao peso do coração, né? Porque o coração embrutecido faz a gente ficar meio burro, né? Faz, faz. Porque você não pensa com esses olhos de leveza, né, de bondade. Você está tão amargurada que tudo fica meio
sem graça, né? Confuso, obscuro, meio pouco inteligível, né? Bom, então, o que é Maat, resumidamente? É aquilo que torna a existência possível. Ela e ela, no cotidiano das pessoas, se expressava no bem, nas boas ações do cotidiano, desde pagar impostos até fazer coisas boas para a família, cuidar dos filhos e respeitar os outros, enfim, nas próprias ações dos faraós. Então, ela que regia isso que é o bem, né? E aí tem uma questão que, assim, mesmo o mundo, então, nasceu de Maat, que é uma das faces de Ísis, né? Mesmo assim, o mundo era imperfeito por causa daquela rebelião que os homens fizeram contra Ré, né? Que a Ator foi lá e puniu como uma leoa furiosa, né? Então, o princípio de Maat tinha que estar o tempo todo equilibrado com o de Sfet. E esse equilíbrio é o que manteria a ordem, apesar da imperfeição trazida pelos homens. Bom, assim, para concluir o vídeo na minha parte, né, que se você quiser comentar alguma coisa, a gente conversa, mas a egiptologia feminista, ela foi entendendo que a própria sucessão de faraós tinha que ter a aprovação de Ísis, porque ela que garantia a ressurreição, ou seja, a renovação do faraó. Então, cada vez que um faraó saía e precisava ser substituído por outro faraó, entre essa ordem antiga e a ordem nova, onde havia o caos, e quem regia a transição de uma ordem antiga para uma ordem nova era a Ísis, que ressuscitou Osíris. Então, ela que regia essa sucessão, né? Tá. E entre os egípcios, existe, né, nessa literatura feminista, da egiptologia feminista, a teoria da herdeira, que servia para todos os egípcios. Então, aquilo que eu estava falando antes, né? Herda o nome, é o João, é Jesus, filho de Maria. É filho de José, filho de Maria. Né? Como exemplo que eu estou dando, né? Herdava também direitos, né? Propriedade, podia herdar coisas e administrá-las. Então, era muito importante essa coisa da linhagem materna até para a sucessão dos faraós. Né? Então, era isso. E aí, para fechar, a questão da trindade. A gente é muito acostumado com a trindade Pai, Filho e Espírito Santo, né? A trindade católica cristã. Mas aqui a gente tem uma trindade muito importante também. Não é a única, tem várias trindades espalhadas em várias mitologias. Mas aqui é uma trindade muito, muito importante, porque é Ísis, Osíris e Horus. Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse caso, Ísis é o Espírito Santo. Espírito Santo como Ísis. Então, pai Osíris, filho Horus, Espírito Santo Ísis. Espírito Santo é muito o caráter de Ísis, espalhada, né? Não centralizada, né? E tem muitas representações de Ísis com seu filho no colo. Durante o início do cristianismo, não havia trindade no cristianismo, nos primórdios do cristianismo. A trindade foi decidida depois em várias discussões na instituição da igreja. Então, a ideia de trindade já é uma teologia do cristianismo construída pelos sábios, né, do cristianismo. E é muito provável que essa ideia de trindade cristã tenha vindo dessa trindade Osíris, Ísis e Horus. Até porque disputava-se, né, como eu falei. O culto a Ísis era uma forte concorrência contra o cristianismo nascente, na antiguidade. Então, tem incorporado alguns princípios de absorver as festas e o imaginário, né, fazer adaptação. Enfim, existem outros personagens, né, na mitologia egípcia, ela é grande também, né? A gente aqui selecionou uma narrativa, umas histórias para entender essa questão da importância da representação da mulher e do uso da mulher como categoria política ao pensar
a civilização egípcia como um lugar em que as mulheres tinham muito mais direitos, poder e importância do que teve na Grécia, do que teve no patriarcado judaico-cristão, até pouquíssimo tempo atrás. As mulheres não tinham, e ainda em alguns lugares hoje, mulheres não têm direito de herança, ainda tem que ficar sob a tutoria masculina, né? Então, o Egito foi uma grande inspiração para o discurso feminista, né? Para a militância feminista, dizer assim, tá vendo? É possível ter uma alta civilização sem subordinar a mulher. Mulher como categoria política, né? Ok, a imagem da Trindade é essa, não é? Isso, isso. Não ficou muito grande, mas ó, dá para ver. Mas você vê, é a Madonna, né? É a mãe com o bebê, é a própria Maria com o filho no colo. E a mãe de Ísis é a que tinha o corpo, né, esse azul celeste, enfeitado de estrelas, que também virou o manto da Maria. Legal. Tá bom. Então, para vocês que nos assistiram, esse foi o Mulheres e Mitos, pedindo sempre que vocês se inscrevam nos canais, que curtam os outros materiais que a Fernanda produz no Filosofia em Movimento. Um beijo grande, obrigada e até semana que vem. Obrigada, Carla. Obrigada, gente. Me visitem lá, me sigam no canal Filosofia em Movimento, para acompanhar os nossos barracos filosóficos. Tá Tchau, bom? gente. Mais beijo. Obrigada, beijos, tchau.